Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Vamos voltar lá para a primeira infância e conversar também sobre os impactos da pandemia. Vamos falar sobre a educação infantil, como que tá no meio disso tudo. E eu trouxe uma pessoa muito especial que participou da minha primeira infância para falar com vocês sobre isso. Oi, Oi, Andréia! Gabi, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu tô feliz demais por você estar Ai, que aqui. bom. Estamos então somos duas. Somos. Andréia, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, o seu trabalho. Eu sou Andreia, sou formada em pedagogia. Na verdade, quando eu estava lá na sua primeira infância, eu ainda não tinha me definido ainda como professora, né? Na verdade, eu não queria ser professora. Quem me incentivou a ser professora foi a Miroco. Hum, A Miroco, porque ela falava, não, maravilhosa. você tem que fazer pedagogia, você tem que estudar, tem que fazer. Aí eu peguei, mas eu falava que não queria, porque eu não queria negócio da família, aquele compromisso que você tem que ter, porque não são Sim, só os alunos, né? Tem toda uma questão familiar, né? administrativa, burocrática, né? Porque tem ficha de rendimento, tem relatório de aluno, e eu achava que era tudo era muito compromisso. Mas aí não teve jeito, o bichinho me picou, né? Aí, com 38 anos, eu fui para a faculdade de pedagogia, fiz pedagogia. Aí, como o bichinho picou, aí eu fiquei completamente infectada. Aí emendei alfabetização e letramento, depois emendei gestão, e depois, 3 anos depois, em 2019, Uhum. eu inventei de fazer letras. E não tava bom, né? Não estava bom. 500 Não, e não faculdades. está, porque agora eu me matriculei, estou fazendo ABA. Estou fazendo o curso para fazer atendimento com crianças com deficiência, com crianças com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, não para. O bichinho, depois que ele pica, Não para mais. eu não tinha, até os 38 anos, eu tinha feito só nutrição. Eu tinha feito nutrição e tinha parado, porque aí eu tive os meninos e eu fiquei em casa cuidando de menino. Mas cuidando dos meninos, né? E estando na PM, estando lá na escola, vendo toda a rotina do professor, das mães, as dificuldades. Eu falei, não, eu posso melhorar Sim. essa minha atuação. E aí fui fazer, e aí eu não parei mais, estou até hoje. E todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Quando a gente está Com na educação, toda todo dia a gente certeza. aprende alguma coisa nova. Hoje você dá aula. Hoje eu dou aula em educação infantil lá no bairro Planalto, na escola Lourenço Filho. A minha turminha é de infantil 5. Eu fiquei 4 anos com fundamental, né? Eu peguei uma turma de 5º ano, depois eu peguei uma turma de 1º, continuei por causa da pandemia no 2º, e de novo uma turma de 1º. Aí o fundamental ficou muito pesada, a mochila ficou pesada, né? Aí eu Uhum. falei, não, eu quero ir para os pequenininhos, eu quero ajudar os pequenininhos, preparar os pequenininhos para o fundamental. E aí eu decidi ir para o fundamental e estou amando, porque realmente é muito gostosa ver essa fase de transição. A criança pequena para criança maior. É uma transição. É Sim. que nem quando o bebê deixa de ser bebê e E começa a ser começa a ser uma criança. criança. Depois é criança, a primeira fase da infância acaba, né? Porque de 3, 4 aninhos, depois vem para o infantil 5. Opa, eu não sou mais tão criança, eu já sei um monte de coisa. E eu tô justamente com essa turminha que É só todo dia. descoberta, né? Não, é cada coisa. E quando eles têm assim, quando eles descobrem que eles estão lendo, quando eles Ah, descobrem que eles já sabem alguma coisa, a gente faz uma pergunta numa roda de conversa e eles já sabem falar sobre aquilo. Então é sensacional. A criança pequena, e nessa fase que ela está agora, ele sabe falar, ele sabe argumentar, ele sabe refletir sobre uma atitude. Então, é muito bonitinho, né? E aí eu falei para os pais, né? Eu pretendo deixá-los, ó, tinindo para o primeiro ano que vem, porque não deixa de ser sofrível, é né? muito É sofrido. muito pequenininho. Tem criança que vai fazer 6 anos agora, em dezembro,
e já vai para o 1º ano. Nossa, tá, antecipou, porque assim, eu ia falar na minha época, que estranho. Na sua época. Na minha época, eu entrei acho que com 7 anos, né? Que foi eu e o Léo, a gente já era da mesma turma. Exatamente, a gente tinha vocês 7 são anos. da última turma da lei antiga. Ah, sim. Porque na lei nova, as crianças entram no ano que completam 6 anos. Ou que vão completar. Então, entendi. Nossa, ou que vão completar. Isso, porque ó, os meus alunos, eu tive aluno que agora, a partir do mês de julho, os meus alunos estão fazendo 6 anos. Então, mas muitos só vão fazer 6 o ano que vem ainda, o que foram os que fizeram. Teve aluno que fez 5. Em março eu tive aluno que fez 5. Fevereiro, começo março. Do ano, né? Sim, porque até dia 31 de março, a criança pode entrar no ano que ela vai... Entendi. Então, assim, eu acho, principalmente para os meninos, muito difícil. Porque o menino tem testosterona, né? O menino sim, e é um desenvolvimento diferente, né? Completamente. A menina é mais centrada. O menino, ele precisa de um tempo maior para essa questão de organização, de prestar atenção, como é que eu vou dizer? A inteligência é a mesma, mas a pegada é diferente. É diferente. E eu tenho pena. Eu tenho pena porque eu tive 2 meninos e eu sei exatamente como é isso. O menino gosta mais de ficar lá jogado no sofá, jogando videogame, vendo televisão. A menina não. A menina, ela, enquanto o menino tá nessa pegada de videogame, de futebol, a menina tá já organizando, né? A brincadeira dela é de casinha, ela já tá organizando, ela já tá fazendo, ela já tá com o caderno brincando de escolinha, pondo as bonecas para estudar. E assim, é diferente. O jeitão, a pegada de cada criança. Então, eu acho que 1º ano, com essa idade ainda, eu acho que... É muito cedo, né? Para os meninos, então, é um assassinato. Eu tive 2 turmas de 1º ano. E eu via o quanto era difícil ficar sentado, né? Prestar atenção, discutir um assunto numa roda. Porque eles, até então, no pré, a gente discute sentado no chão. Sim, é diferente. Né? E aí, por mais que a gente, agora no 2º semestre, né, do Infantil 5, a gente deu uma virada, né, uma reviravolta aí, vamos sentar menos no chão, vamos fazer alguma coisa na mesa, vamos organizar alguma coisa para mudar, né, a pegada, porque o ano que vem vai ser 4 anos sentados. 4 anos, 4 horas sentados. Não vai ter jeito. Então, como é que vai ser isso? Né? Então, eu tenho pena, mas a lei é essa, né? E a gente tá seguindo. A lei de 9 anos é essa. E só que a turma de vocês teve sorte. A nossa, eu acho que, assim, até chegar... agora é 6º ano, né? 6º ano, 5ª série, que era isso, a comparação. Exatamente. Até chegar que a gente fez na EMEB. No Nádia, foi muito bom o nosso ensino. Foi. Meu, eu lembro das preocupações dos professores. Porque você tem que lembrar que vocês tinham infantil 6. Vocês ficavam no... A gente ficava mais tempo no pré, né? 5 e 6. Aí vocês iam para a 1ª série, aí fazia 1º, 2º, 3º e 4ª. Depois ia para o 5º. Aí o 5º era no Fundamental 2, que chamam, que era... não era ginásio, até esqueci o nome. Mas, enfim, era menos maturidade. A questão é a maturidade. Porque no pré, brincar até os 6 anos é muito bom. Né? Brincar, toda a parte de história, de levantamento de questões com as crianças, essas rodas de conversa, isso é muito legal com a criança. Os jogos matemáticos, você está brincando, mas você está ao mesmo tempo amadurecendo essa criança para um fundamental. Que não, aí com 6 anos a criança já vai para a escola,
e já enfrenta caderno, já enfrenta uma rotina que é aula de inglês, É uma rotina muito educação puxada física, aula de também. artes. Eu acho, na minha concepção, que não foi um ganho. Para muita gente, porque a criança ela tem acesso. Não. Mas eu acho que a educação infantil ela é valiosa demais, ela é preciosa demais para ter sido, na minha opinião, roubada das crianças. Por causa Sim. de uma lei que agora fica 5 anos no fundamental e continua tendo problemas. E a criança continua tendo problemas de aprendizagem, porque isso não mudou. Não, porque a Se estrutura eles, é a mesma. se eles pensavam que um ano a mais no fundamental ia ajudar as crianças a aprenderem melhor, isso não aconteceu. E ainda depois da pandemia, Piorou. piorou. Porque eu estava até falando antes, né, para você. Uhum. As crianças que estavam eu peguei uma turma de primeiro ano em 2020. E eu sei dos 28 alunos, se 5 acompanharam durante a companhia, foi muito. Porque também não tinha aquilo que a gente tava falando, né? Tem pai e mãe que fica do lado e fala: não, filho, hora de Que estudar, cobra. que tá ali e ajudando, incentivando a criança, porque pra criança eu acho que precisa ter essa separação de ambiente, né? Tipo, não, agora é Precisa. minha casa, agora é minha escola, Sim. pra ela entender como que funciona a rotina dela. E na pandemia não teve isso. Não, na pandemia não teve nada. Nada. E aí o que acontece? A criança acordava de pijama ficava, almoçava de pijama, ficava o dia inteiro de pijama, aí na hora de algumas nem banho tomava, já estava de pijama mesmo, já janta e já vai dormir. E aí a gente começa a ver também uma situação psicológica nessa criança que acaba interferindo muito e tem resultados péssimos, porque cada vez a gente tem crianças ansiosas, criança depressiva, criança com borderline, criança com isso e com aquilo, e interfere nitidamente na aprendizagem dela. Muito. Foram 2 anos muito difíceis, porque a criança, ela precisa de rotina. Né? Tanto no curso que eu estou fazendo, fala isso nitidamente, né? O curso do ABA, né? Que é nada mais é do que o conhecimento aplicado. Então, o que acontece? Você precisa mostrar para a criança que ela é capaz. Sim. Mas não é só mostrar. É você dar para ela, recursos para que ela te mostre. Todo mundo precisa aprender, Gabi. Não se aprende no vácuo. Não. No vácuo não se aprende. Você precisa mostrar para ela como que é. Então, a gente não tem como ensinar. E eu falo isso para algumas crianças, porque eu tenho criança que, assim, no primeiro semestre foi 8 vezes. De 100 dias letivos, ela foi 8. 8 vezes. E agora, esse mês, ela foi... Mês de agosto, ela acho que foi 2 vezes. Então, quer dizer, ela não vai para a escola. Então, como que ela vai aprender? Ela não vai. Aprende. Ela não vai aprender. Porque a aprendizagem, ela passa pela interação. Pela constância. Pela brincadeira junto. É o brincar junto. Sim. É a história que a gente conta e que depois a gente conversa sobre ela. É o personagem que a gente cria. É uma brincadeira tipo a Linda Rosa Juvenil, que a gente dança junto. E é o príncipe, a princesa, a bruxa. E a gente está ali vivenciando papéis, vivenciando experiências. E canta, e dá risada. E vê que o outro é diferente. A aprendizagem passa por isso. Agora, na pandemia, a gente ficou 2 anos sem isso. E teve famílias que, infelizmente, nós estamos em casa mesmo, então... Então, assim... Deixa mais o celular, deixa ficar do jeito que quiser ficar. Sim. Então, não teve a rotina do almoço, não teve a rotina levanta, toma café, brinca. Pode até ir pro celular, vai pro celular, brinca, vê televisão... Acabou agora. Agora já viu televisão, já brincou? Almoço, lava a mão para almoçar, almoça. Depois tira o prato da mesa, leva na pia.
né? Ai, que falta demais. Eu acho que, olha, eu não tenho filha, eu não posso falar muita coisa, mas o que eu observo é que os pais estão também assim, ai, meu filho não pode fazer nada. Parece um marajazinho que fica lá deitado no sofá o dia inteiro e não tem uma interação, não tem senso de Gabi, não responsabilidade. sabe pegar no lápis. Não sabe. Gabi, não sabe pegar no lápis. A pega de lápis acaba ficando comprometida porque a criança não movimenta. Só movimenta Só isso hoje daqui. os polegares. Então, a massinha, não sabe brincar de massinha. Você já viu uma criança que não sabe brincar de massinha? Não, gente, é tão bom. Você pede pra criança fazer uma bolinha E com não faz. esse movimento, a criança não sabe fazer. Ela não sabe. Ela até tenta, mas ela não tem a força. Ela não tem força nessa pega. E aí a bolinha cai no chão. Aquele movimento de você colocar Fazer a bolinha rolinho. e fazer um rolinho para você cortar com a faquinha, Não faz. não faz. Então, são coisas que... Não, essa professora tá ficando louca. Não, não tô. Eu não tô, eu vejo. E aí e quando você pede, ela olha para você e fala, mas eu não sei, eu não consigo. Eu lembro que na quarta série, eu acho que eu e o Léo, a gente estudou do primeiro até a quarta série na mesma turma, né? Acho que sim. E a nossa turma, eu lembro que no último ano, a gente fez uma peça de teatro, que nós Lembro, lemos da o Thalita livro da Rebouças. Thalita Rebouças, Lembro. isso. A gente montou uma peça, eu lembro que eu era responsável por figurino e Professora maquiagem. Indra. Professora Indra, maravilhosa, Pois gente. é. Foi uma das melhores professoras que eu tive lá. Foi um ano que foi maravilhoso para vocês. E assim, a gente fechou com chave de ouro, porque tinha muita interação. A professora dava papel pra gente criar maquiagem. E, assim, nós éramos crianças, a gente tinha o quê? 10 anos. E ela deu uma responsabilidade de apresentar uma peça. E a gente apresentou a peça pra escola inteira. Eu tenho uma foto junto com você lá em casa, que você foi assistir, os meus pais também. Não, e eu tenho foto de você... Eu não lembro quem é que estava com a máquina, vocês fotografando o making off de vocês. Sim. Vocês fotografaram o making off. Vocês fizeram... Vocês que bolaram A gente fez tudo. tudo. Porque ela passou esse Fala senso sério, de... pai. Fala sério, pai. Isso aí. Thalita Rebouças. Maravilhoso, gente. Porque passava essa responsabilidade. A gente tinha que ter interação. Também tinha, eu acho que o uso do celular Não, acaba e quando- afetando Não, bastante. você está esquecendo aquela vez que vocês fizeram a escola de samba? Verdade, a gente diz... Projeto Alimentação. Verdade, maior. você fez as roupas, não foi? Opa! É verdade, a gente desfilou. Foi na rua, foi Na a coisa rua, mais eu era linda comissão do de mundo. frente, verdade. Exatamente, tenho foto sua lá segurando a colherzinha de pau com a roupinha branca. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sim. Porque parece... dá trabalho pro professor? Muito. Dá. O professor fica maluco? Fica. Mas é assim que o aluno aprende. E cria memória afetiva. Então, Exatamente. isso é muito importante pra Leva pra base. vida. Leva pra base. Nem Leva. tanto que onde eu te vejo, eu sei. A gente ficou anos Leva sem se pra ver. vida. Porque não tem nada mais importante do que você ser o personagem principal de uma história. Você pode também ser o coadjuvante. Mas quando você é o personagem principal da tua história, isso fica pro resto da vida. Você Fica. vai levar não só como uma história que você viveu, como, foi um momento bom na minha infância. Não. Fica sendo uma coisa que vai ficar marcada na tua história de vida. Sim. E não esquece, é uma marca que não fica. Você é o protagonista, você é o personagem principal. E é isso que está faltando, infelizmente, nas nossas vidas. As crianças não estão sendo protagonistas. E a participação dos pais também tá Ai. muito defasada. Eu lembro que nessa quarta série... pra mim, o Nádia foi a melhor escola que eu estudei, assim, sem dúvidas. E no final do ano, na quarta série, fizeram uma baladinha. E eu lembro que o DJ era um dos pais das crianças que estava lá. O Nádia tinha muito isso, né? Eu lembro que você sempre participava com a gente. Sempre. Acho que era o pai do Júlio, se eu não me engano, foi o DJ nessa festa. Então tinha uma interação pai-escola que gerava também para a criança um conforto de entender aquela posição dele na sociedade também. Exatamente. Porque, na verdade, ser pai e ser mãe
é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Porque não é criar alguém. Criar, a gente cria, desculpa, eu vou falar, desculpa, gente. Criar, a gente cria bicho. Sim. Passarinho, tartaruga, cachorro, gato. Aí você cria, porque é bicho. Então você põe lá um lugarzinho para ele fazer as suas necessidades biológicas, você põe lá uma tigelinha para ele comer, né? Você tá frio, você põe um paninho para ele esquentar. Isso aí é criar. Sim. Mas filho não é bicho. Filho não é Filho é assim. ser humano. E o ser humano, ele precisa aquilo que a gente já está falando desde o começo, da interação. Ele precisa saber que ele pode confiar e que ele vai fazer, sei lá, meu filho, leva essa caneca para mim. Ele pode ter 3 anos. Leva essa caneca para mim lá na cozinha. Aí ele vai pegar. Mas você que é o adulto, você sabe que ele pode tropeçar e deixar essa caneca cair. Mas que quando ele tropeçar e deixar a caneca cair, ele vai aprender com isso e você vai estar ali. Não, filho, não se preocupa, vamos, a mamãe cata o caco. Sim. Eu dei um exemplo bobo, mas é isso tudo na vida. De tirar a sua meia e desvirar ela antes de colocar no cesto de roupa suja. Ah, isso daí é verdade. Sabe? De comer a sua comida, pegar teu prato e levar na pia. Sabe? São coisas muito simples, mas que fazem parte do humano. Porque você come, você vai ao banheiro, você dorme, você acorda, você troca de roupa. É parte da sua humanidade. Sim. Mas se você... Agora, eu tenho aluno que não sabe colocar um sapato. Ele fala para mim assim, eu posso tirar o tênis? Eu falo, você sabe colocar ele de volta? Não. Eu falei, então, você acha que dá certo você tirar? Porque aí ele vai ter que tirar. Eu vou ter que colocar no pé. Ele não sabe nem colocar o tênis no pé. Porque não é nem uma questão de amarrar o sapato. Ele não sabe. Outro dia eu tinha um aluno que estava com um tênis de velcro, mas ele não sabia colocar o sapato no pé. Ele não sabia enfiar o sapato, ajeitar no chão assim para entrar no pé. Então, assim, não é uma crítica ruim, é que assim, a caminhada, ela tem 1 milhão de passos, mas ela começa pelo primeiro. E quem vai ajudar são os adultos que estão, são os adultos referência. Então, os pais precisam ajudar. Né? E não é ajudar, ninguém tem que fazer o papel de ninguém. Né? O professor vai fazer o papel dele, mas essa criança precisa de referências, e referências boas. Sim. E por causa da pandemia, infelizmente, o que já tinha alguns problemas piorou. Qual foi sua maior dificuldade como professora na pandemia? Trazer as crianças para perto. Ou conversar com eles. Teve um dia que eu saí de casa, inconformada dos meus alunos não ter a presença deles não entrarem comigo na online. Eu cheguei para minha diretora e falei, não, eu vou atrás. E tinha a apostila escrita. Então, eu fui na escola, peguei a apostila escrita, fui de carro nos morros entregando. Aqui mesmo, perto, tem um monte. Esses morros de, meu Deus, o problema era achar o nome das ruas, era achar o nome dos becos, mas aí deixava o carro em algum lugar e ia andando. Ah, a senhora conhece a fulano de tal? Conhece, uma mora ali, desce ali. Ah, já sei, a filha. Ah, é a neta da dona Lazinha. Ah, deve ser. Ah, tá bom, vai. E aí você ia perguntando, aí você encontrava, aí entregava a apostila, entrava na casa do aluno. Eu não peguei Covid, eu não sei como, não sei porquê. Eu não peguei Covid. Mas eu entrava dentro, tomava café, me oferecia, eu tomava café. Eu falava assim, não, toma, mas por favor, a professora vai entrar, já tá assim, entra, eu vou te mandar uma mensagem, manda, fica, tá bom, professor, tá bom. Aí era a avó que atendia, porque normalmente a mãe e o pai estavam trabalhando. Ah, professora, pode deixar, eu vou entrar. Não, fica tranquila, professora, não sei o que tem, olha, a fazer apostila. Ai, como é que faz? Mas será que vai dar conta de fazer? Eu acho que sim, porque eu dou a aula, eu explico na aula, é só vocês assistirem bonitinho, entra tal horário, tal, assim, bonitinho. Você entrava? Não. Você foi de casa em casa criança, e não entraram. Até chip para celular eu comprei.
Ah, eu não entro porque eu não tenho chip. Eu Top. compro o chip. Fui eu nem lembro a hora. Acho que era no Walmart ainda. Fui no Walmart, comprei um chip, levei lá. Ó, tá aqui o chip. Coloca o chip. Entra, por favor, tal hora assim, assim. Não entrou. Não entrou. Só que também foi uma criança que voltou e que também não frequentou. Não frequentou 2022 e não está frequentando 2023. Perdeu a pegada. Então, ele ficou 20, ele era da educação infantil, de 2019, aí veio 2020. 2020 ficou em casa praticamente o ano inteiro. E esse foi esse foi o do chip. Fui, levei o chip, conversei, implorei, pedi pelo amor, levei apostila, levei lápis, levei borracha, levei lápis de cor, levei tudo. Não entrou. Teve jeito. Aí, quando voltou em 2020, o ano passado, ele já era aluno do reforço, porque não tinha se alfabetizado. Não ia no reforço também. Ele não ia na escola, como é que ele ia no reforço? Não vai no reforço. Não ia, não tinha jeito. Então, nós temos vários problemas de compromisso mesmo, né? A escola pública, ela é uma escola extremamente acolhedora. Sim. Então, a gente tem o material, a gente tem o uniforme, a gente tem os professores que são realmente dedicados, a gente tem, assim, grandes colegas aí que realmente, e eu não quero me gabar não, mas eu dou também meu sangue, o que eu posso fazer, eu faço, mas, assim, sem a criança na sala de aula, não dá. Não tem como, porque se ela não tiver... Em casa não vai ter o aprendizado. Não vai, a gente... Não, porque não tem certeza, não tem interação. Gabi, não tem interação. E você aprende vendo o outro. Você aprende brincando. Você vai... Por exemplo, tesoura. Tesoura é um barato. Foi a tesoura no kit de material, e a minha irmã é professora de artes, né? Então ela fala, pelo amor de Deus, ensina essas crianças a tesoura. Eu falei, minha filha, mas não tô sabendo nem pegar no lápis, como é que eu vou ensinar a tesoura? Mas... O que eu fiz? Criei uma atividade lá que tinha que recortar umas frutas, cortei umas frutas grandes e em volta da fruta eu fiz um pontilhado, longe do desenho. figuro, isso, meio centímetro longe. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos ensinar a recortar. Aí eu falei, olha, vocês pegam, eu fiz passo a passo. Pega esses 2 dedos, ó, todo mundo sabe fazer assim? Vamos fazer, ó, o periquito, vamos fazer o bico do periquito. O buraco menor fica aqui dentro do polegar e o maior aqui no indicador. Agora vai, abre, fecha. Agora você vai pegar o papel. Aí o papel você vai colocar. Só que assim, você vai abrir bem a tesoura e colocar o papel bem aqui no final dela. E aí você fecha a tesoura. Aí as crianças que estavam fazendo junto comigo, cortou, professora, cortou! Meu Deus, que mágica! Deu certo, professora! Eu, muito bem, agora você tira a tesoura. Aí não tem aí a abertura? Aí você vai abrir de novo o bocão a tesoura tem um bocão. Uhum. Abre o bocão e você põe de novo. Onde você parou, você põe de novo. E corta. Pá! E fecha o dedo. Professora, agora você parou! É muito boa a reação deles. E teve criança que aprendeu. Agora, a criança que não foi... não aprende. E aí eu deixei eles picar muitos papéis. Eu peguei papel colorido e falei, vocês piquem papel. E depois o que vocês picarem, a prof vai dar cola para vocês colarem, fazer um trabalho bem bonito com papel colorido. Eles acharam aquilo um máximo. Lógico, também teve criança que derramou a cola e sujou a mesa, e caiu cola na mesa e caiu cola no chão. É o processo. Tem processo. Isso. É o processo. Gabi, o processo. E é isso que não pode faltar na vida de nenhum ser humano. Porque, voltando lá, o que eu falei no começo, ser pai e mãe é a coisa mais difícil que tem. Mas se você não estiver no processo, não adianta. Você não consegue. É difícil? Muito.
Muito, porque é um outro ser humano que fica doente, que tem necessidades, que requer de você uma atenção que às vezes você nem imaginou que um dia você ia ter Dá que pra fazer. alguém. Engraçado, André, que na nossa época, não na época da Gabi, cortar era uma coisa natural, né? Usar tesoura. É. Hoje, exato. hoje não é uma epopeia. Manja uma epopeia. Antigamente, na minha época, então, quando me deram uma tesoura pela primeira vez, eu acho que eu fui porque não sei se é porque eu vi minha mãe cortando a vida inteira, porque minha mãe era costureira. Então, o dia que eu descobri que alguém me deu uma tesourinha do meu tamanho, Isso é muito importante também. era do meu tamanho, porque aquele tesourão eu não conseguia, mas a pequenininha, Você conseguia. a tesoura pequenininha, ela cabia no meu dedo. E que coisa bonitinha, porque aquela tesourona, a minha... E outra coisa, as tesouras de costura, antigamente, elas eram deste tamanho. Pesado. E é uma outra coisa que tem muita diferença também, porque assim, eu cresci na casa da minha avó também, minha avó cuidava de mim uma parte do tempo, porque meu pai e minha mãe trabalhavam fora. Minha avó também era costureira. Então, e é uma profissão que a gente já não vê mais hoje, né? É muito difícil a criança fica com a avó hoje é TikToker, a avó não é mais costureira. Então a gente aprendia muita coisa com os familiares também que cuidavam da gente. Minha avó fazia pão de queijo, eu vou fazer bolo, vem fazer bolo. E sempre ajudava. E sempre a criança estava ali e ajudava. ajudava. Isso é importante, Hoje sabe? a criança não chega perto do forno, da Não. cozinha, porque não pode. Não pode, Não tem pode, medo. não pode. Mas não pode o quê? O que não pode? Não pode é você negar para a criança a oportunidade de aprender. Tá negando conhecimento. Porque ela vai crescer, ela vai ter que lidar com essas coisas. Tudo bem, ela não vai ser costureira? Não, ela não vai ser. Eu vejo pela minha neta, Gabi. Você tem que ver a alegria desse ser humano. Tem uma neta. Você não sabia? Eu não sabia. Eu tenho a Lolô, eu tenho a Louise. Deus. A Louise chama eu de fofocinha. Ai, Você não tem meu noção, minha Deus. fofoteteia. Não, e a última dela foi um barato, porque há 2 sábados atrás foi sábado letivo. E eu fui a Dona Baratinha no sábado letivo. Lembra que eu gosto de contar a história. Sim, E eu fui a certeza. Dona Baratinha. E, não sei, e o Rafael levou ela. Porque eu ia ficar com ela o resto do dia, porque o Rafael tinha um compromisso e eu ia ficar com ela depois do meu trabalho. Sim. Aí ele colocou ela aqui em cima no ombro e ela ficou bem alta e ele assistiu a peça toda. Mas tem que ver. E eu de longe eu via. Ela não deu um sorriso. Ela não esboçou nada, ela ficou séria, olhando a história. E teve uma hora que ela fez até assim na cabeça do pai dela. Eu me segurando, porque eu não podia ficar olhando pra ela, né? Sim. Tá bom, acabou a história, aí as crianças vieram me beijar, e os pais pediram pra tirar foto com a Dona Baratinha, e tirar foto pra cá, e tirar foto pra lá. E ela no colo do pai assim. Tô pegando demais a minha avó. E eu quero. Não, escuta. E beija pra cá, e beija pra lá. Aí quando chegou a vez dela... Vai lá, o meu filho, vai lá dar um beijo na Dona Baratinha. Aí ela fez assim. Como quem? Ela não é a Dona Baratinha. Como você fala que ela é a Dona Baratinha? Ela não é a Dona Era Baratinha. minha avó. Aí ela veio andando assim. Vem, meu amor, vem tirar foto com a Dona Baratinha. Eu quero a minha vovó de volta. Ai, Deus. 3 anos o ser humano tem. E quer ver? E eu costuro, né? Eu Sim, costuro. sim. Não sou costureira, mas eu costuro. Mas costura, faz roupas ótimas. Não é roupa, não. Eu gosto de fazer coisa, estojo, Ai, bolsinha. eu lembro da roupa que você fez. Do Faço nosso, também, é. mas Você faz tudo. a gente dá um jeito. Aí, neta de costureira, filha de costureira, né? É. Tem que costurar. Menina, mas eu sei que quando ela tá lá, que ela sobe lá, porque eu tenho o meu lugar de costura, de estudar e de Uhum. costurar. Ela acha a tesoura, ela pega a tesoura. A grande, ela fala que não... Vovó essa não consegue. Mas aí eu dou a pequenininha. Eu comprei uma nova para ela poder cortar, porque ela quer um fiapo de tecido para ela ficar cortando o fiapo. E ela, com 3 aninhos, já corta. Não tá nem E na eu educação tenho infantil criança com 5, que já ainda, vai que para o não primeiro ano, corta. que não consegue cortar. Coloca o papel aqui na mesa e fica assim com a tesoura, entendeu? Tentando cortar. Não consegue nem cortar, é capaz de se machucar. Já falei? Assim, machuca. Se você não usa o equipamento Da forma correta. da forma correta, você se machuca. Mas, infelizmente, Gabi,
a gente passa por um processo muito difícil a gente não aceita e a gente não quer que o outro aceite, a gente não quer fazer e não permite que o outro faça. A gente está num processo muito difícil. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai ter que mudar, porque eu acho que não há problema de ir de volta ao passado, resgatar algumas coisas, porque é o que vai precisar ser feito, né? Tudo bem que a gente tem tecnologia, tudo bem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, qualquer dia desse vai dar um pane total na internet, eu quero ver como é que vai ficar o mundo. Esses dias que teve um apagão no Brasil. Então, eu quero ver a hora que der de verdade. De verdade. A hora que o bicho pegar de verdade, eu quero ver o que vai acontecer. Porque a gente vai ter que voltar. Então, e assim, igual você falou, não se tem mais costureira. Tem porque a gente tem roupa. Sim. Então tem, mas elas estão escondidas, sabe aonde? Em lugares assim que trabalha só por produção. Não tem mais aquele negócio da tradição em casa, não de ter tem a mais. avó, de ter a mãe. Fazer uma barra em casa, uma barra numa calça. Faz mais isso. Uma pence, igual minha mãe falava, uma pence na calça. Pence na calça. Minha mãe faz as minhas até hoje. Então, mas isso não mudou. O que é necessário se fazer, Gabi, não mudou. Tudo continua, a criança continua sendo criança, a criança continua se encantando com uma bolinha de sabão e um balão. Você enche uma bexiga e dá para uma criança, é a coisa mais alegre. E outra coisa, você quer ver uma criança feliz, é você brincar de bexiga com ela. Então, você não precisa comprar o maior aparelho tecnológico do planeta Terra, o helicóptero que funciona com controle remoto. Não, você não precisa, você só precisa de uma bexiga. E você? O filho precisa do adulto. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, a tia. E que bom quando a criança tem todas essas pessoas perto dela para brincar, para conversar, para dar para ela o respaldo que ela precisa. Porque ela só vai ser um ser humano saudável se ela tiver todo esse respaldo. Eu vejo em sala de aula as famílias, nesse sábado letivo mesmo, teve famílias que foram inteiras um sábado letivo. E é tão gostoso. É tão bom. Eu tenho várias fotos das festas juninas que tem nas escolas com meu tio, com a minha avó, com os primos, sabe? Todo mundo junto. Nós não somos seres humanos que vivem igual. Eu falo, nós não somos o Pequeno Príncipe. Graças a Deus. Que vive lá no planetinha dele só com a rosa. E a rosa é dentro de uma redoma de vidro. De uma redoma. Será que ninguém aprende nada? Todo mundo, olha a história do Pequeno Príncipe. Será que você não aprende nada com a história do Pequeno Príncipe? Que justamente o que mais incomoda ele é a solidão. É a solidão. E é por isso que ele sai de lá e vem para cá para poder ter com outras pessoas uma experiência e aprende com elas, como aprendeu com a raposa. Tu te tornas responsável por aqueles que cativas. Sim. Então, quer dizer, será que... Mas o problema é esse, Gabi. Ninguém quer cativar ninguém mais. Não. Ninguém quer ter mais essa responsabilidade afetiva. Que é um assunto que tá tão em alta, mas é tão escasso. Exatamente. Porque você fala tanto da responsabilidade afetiva, só que você não quer demonstrar afeto pelo outro. Porque isso daí é como se fosse uma fraqueza hoje em dia. Então você tem que ser o tempo todo forte, o tempo todo numa redoma, como a Rosa tá, pra você não ser atingido. E você faz isso com seus filhos também. Exatamente. E aí a consequência é essa sociedade doente que a gente tem. Que aí a gente entra naquele assunto da pandemia que nós estávamos falando, do egoísmo. Porque a pandemia, a gente fala, veio para aprender. Não! Veio para o que eu já disse também. Veio para mostrar quem está aqui e aqui veio. Então, quem já tinha esse desejo de desprezar, de não aceitar, de simplesmente veio à tona tudo isso de maneira... Porque a pessoa se tornou extremamente egocêntrica. Sim. Eu sou o centro de tudo e de todos.
E não é. Hello, você não é o centro Pra de que nada. ir no mercado na pandemia? Mal tinha decretado a pandemia e as pessoas iam no mercado comprar fardos de arroz, vários Óleo. papéis higiênicos que até hoje eu não entendi. Eu vi uma família que estava com, na época, eu lembro perfeitamente, porque eu fiquei chocada olhando aquilo. Eu tinha ido buscar, não sei, eu acho que eu tinha ido buscar pão. Porque como a Copi fica pertinho da minha Nossa, casa, eu vou lá, é pão, remédio, precisa de um remédio para dor de cabeça, eu vou lá, Sim. né? É um lugar mais perto. Aí, tinha um carrinho de papel higiênico, um carrinho de arroz, um carrinho de óleo, um carrinho de óleo e açúcar e sal. Eu li assim, 5 carrinhos, Vai a família inteira. apodrecer. Exatamente. Para que uma pessoa precisa de 20 quilos de sal? Pra que, gente? Para que uma pessoa precisa daquilo tudo de açúcar, aquilo tudo de arroz? Eu fico pensando, o que essa pessoa pensou? Né? Será que ela pensou que o mundo ia acabar? Né? É lógico, óbvio. Eu não imaginei que ia chegar onde chegou. Eu achava que a gente ia ficar mesmo 1 mês, 2 meses em casa. Sim. E que tudo isso ia voltar ao normal. Quando a coisa foi aumentando, realmente, aquela coisa. Eu tive sorte, Gabi, porque eu estava fazendo o meu estágio, o meu TCC da Faculdade de Letras. Então, eu estava estudando tanto, eu estava lendo tanto, que eu nem vi o tempo passar. De Sim. tanto que eu estudei. Eu fazia toda aquela rotina essa rotina que eu falo que os alunos tinham que ter tido, eu fazia. Eu levantava, eu tirava o pijama, tomava meu café da manhã e ia para frente do computador. Aí estudava até determinada hora, parava. Meu marido normalmente fazia o almoço. Ele gosta de cozinhar e ele queria fazer para não ficar com a cabeça maluca. Aí ele fazia o almoço, a gente descia, eu descia, a gente almoçava. Aí depois do almoço eu dava um tempinho, aí ia colocar uma roupa na máquina, ia fazer alguma coisa, lavava a louça, arrumava a casa e tal. Via alguma coisa lá embaixo, aí ia pra minha turma. E a aula da tarde, porque eu era professora da tarde. Tinha professora da manhã e professora da tarde. Eu era professora da tarde. Aí eu ia fazer todo o bem bolado com eles, até porque não adiantava andar de manhã, porque as crianças normalmente acordavam lá para as 11, meio-dia. É aquilo que eu falei, já acordavam já almoçando. E ficava com o pijama o resto do dia. Exato, a maioria. Eu vi criança de pijama na aula. Aí vinha, conversava, fazia a aula que tinha que fazer, fazia a dinâmica que tinha que fazer, porque a gente brincava de dinâmica, fazia. Até aquele seu rei mandou fazer o quê? Aí a criança tinha que fazer, a gente fazia tudo, e gravava, e depois mostrava, porque a gente tinha que comprovar que a gente estava dando aula. Sim. De um jeito ou de outro, a gente tinha que fazer essa comprovação, a gente tinha que dar satisfação do que estava acontecendo. Bom, aí, e depois tinha que registrar tudo. Quem foi, quem não foi, porque foi, etc, etc. Se alguém justificou, não justificou, tudo. Bom, aí foi quando eu falei pra você. Nossa! Aí foi quando eu falei pra você. Eu ia na casa, só que assim, uma brincadeira, seu rei mandou pegar o quê? Pega uma meia amarela. Isso só quem tava era o quê? A meia dúzia que participava. Os outros 20 não estavam ali. Bom, aí o que acontecia? Terminava a aula, de novo, eu tomava um café, aí assistia uma novela, aquela novela das 6, só para não ficar... Assistia o SPTV. Sim, pra ficar antenada. Tomava banho e ia estudar de novo. Porque a internet de noite é ótima, né? E o silêncio. E vamos estudar mais um pouquinho. Ou senão eu ia ler os livros da pós, que eu li 6 livros, né, da pós. Estudar, você estudou muito. Da pós, não. Estudei, até porque eu estudei. O tema do meu TCC foi por que as pessoas chegam na faculdade sem saber ler e escrever. Nossa, demais, gente. E agora com esse negócio de mídia social e tudo mais, tem uma linguagem própria na internet, só que muitas vezes as pessoas nem sabem o significado daquilo. Não. Gente, tem pessoas que conversam comigo e abrevia tanto que eu fico assim, meu Deus, eu tenho que colocar no Google o que significa, porque eu não sei. Exatamente. Não tem noção de língua portuguesa. Então, por isso que eu fiz letras.
Porque eu falei assim, não, gente, eu preciso ajudar. E aí, o problema é que quando essa pessoa quer passar no vestibular, Gabi, ela fica desesperada. Fica. Ou que ela quer fazer o Enem. Aí ela chega pra você e fala, me ajuda a fazer a redação do Enem. Eu falei, eu posso te ajudar 1, 2, 3, 4 vezes. O problema é que vai chegar uma hora que eu não vou estar no Enem com você. Você vai ter que saber fazer sozinha. A pessoa passou 18 anos, porque normalmente faz essa idade, né? Dos 16 aos 18. 18 anos, sem saber fazer a redação. Empurrando com a barriga. Empurrando, e aí na hora quer fazer? Exatamente. A minha redação do Enem, se eu não me engano, eu tirei 750 ou 850. Eu não lembro. Acho que eu tirei as duas notas em anos diferentes. Não usei porque eu fui pra outra faculdade que eu queria, né? Mas assim, eu mostrei pra minha professora de redação, que a gente fazia, né? O ensino médio é treino toda hora de redação. E assim, coisa que ela corrigia era de... Eu tenho uma grafia complicada, né? A minha letra mistura muito, às vezes, cursiva com a de forma. Então, às vezes, tipo, eu faço U. E aí eu puxo uma perninha das outras letras e vou escrevendo. Então, era isso que ela corrigia. Hoje, você não sabe a diferença dos 4 porquê. Do mas e do mais. E as 29 regras de crase? Não sabe. Isso é verdade. O quê? Crase? O que é crase? Crase? Então, não sabe. Não vírgula, sabe. o uso da vírgula. Gente, pelo O amor uso de da Deus. vírgula. Tem até textos aí na internet falando do que A é importância, capaz né? uma vírgula. Não, Gabi, olha, e aí quando a concordância normal, nominal e verbal, o uso dos verbos, eu vai, eu vai. fico, eu fui, nós vai, é uma loucura, né? Gente, e se você parar para pensar, não é uma coisa difícil. Eu fui ao mercado. Não é difícil você falar corretamente. Não é se a gente tivesse isso desde a infância. Mas tem gente, eu vou ir ao mercado. Eu não posso. Eu vou ir, né? Eu Parece vou também ir comer tudo. Atendente de telemático. Senhor, eu vou estar te transferindo. Não é mais fácil falar estarei? Mas é muito complicado. Mas só que você é metida, você gosta de falar corretamente. É coisa de gente metida. Não, gente, é o básico pra você passar uma informação pro outro. E outra, as crianças vêm com vícios de linguagem. Sim. Aí você vai tentar resolver isso, porque eu não falei, mas eu vou falar agora. Além da minha turminha de 5 anos, eu dou reforço para uma turma de 4º ano, às quartas e quintas de manhã. Nossa, então você tem 5 anos e é de 10 anos. Tenho. E aí, eu tô nessa pegada. Eles não sabem ler e escrever. Uma frase para eles é a mesma coisa que uma epopeia. Escreve, ó, você tá vendo aqui, ó, o rei, a rainha, a princesa e a bruxa aqui, tem um castelo aqui. O que você pode escrever sobre isso? Não sei. Como não? Olha, o rei, a rainha. E se você der um nome pro rei e pra rainha, essa princesa pode ser o quê? Filha, sobrinha deles. Você pode inventar, porque é isso que é bom. Criatividade, né? Não tem. Não tem. É muito limitado. Não tem. Criatividade não tem. Criatividade é uma coisa que tá escassa no mercado. Não, e não é porque a pessoa não tem criatividade, ela não quer ter. É tipo bloqueado, né? Ela não quer pensar a respeito. Entende? Só falta olhar para você e dizer, leve-me ao seu líder. É a única coisa que falta. Porque não tem, é uma coisa simples. Ou senão, qualquer figura que você apresenta, o que você pode escrever sobre essa figura? Porque é isso que vai acontecer no Enem. E não é nem figura, né? Não, vai acontecer o quê? Eles vão te dar 3 textos base. Você Sim. vai ler os textos e, baseado nos textos, eles vai te dar um tema para você dissertar sobre isso. E aí você precisa saber qual é o tipo de dissertação também. E se você não souber interpretar os textos que ele te deu, você não vai ter material nenhum, porque você vai nada. Tanto que tem centenas de redações que são zeradas. Sim. Porque a pessoa não consegue nem começar. Agora, você tenta, viu, Gabi? A professora tenta ensinar. Eu fico, eu tô desde abril com essa turminha e eu tô, e já dei gincana, e já dei texto, e já dei figura, e já dei foto, e já mostrei vídeo e vou pra lá. Vídeo é um barato, né?
vídeo, eu tava dando tirinhas, né? E eu fui dar uma tirinha da Turma da Mônica. Era do Cascão, que não queria tomar banho. Aí travaram, não conseguiam entender por que o Cebolinha se afogando no rio, chamando por socorro. Aí o Cascão chega na beirada e começa, Ave Maria. Maravilhoso, na água eu não entro. Então, olha, já que você está se afogando, a única coisa que eu posso fazer para te rezar. ajudar. Então, eles não entenderam isso. Eles não entenderam. Tá muito defasado. Aí eu peguei, não, tá bom, peraí. Então vamos lá. Peguei uma história do Cascão com essa questão da água. Vamos pra biblioteca. 8 minutos o vídeo. Entediou. Entediou. 8 porque minutos. os vídeos de hoje tem no máximo 30 1 minuto. segundos. O do TikTok. É. Então eu falei assim, eu já sei. Então eu vou ter que dividir um vídeo da Turma da Mônica de 8 minutos em 4 capítulos. Aí quem sabe vocês se interessam. Você fez uma minissérie com um vídeo de 8 minutos. Pra pessoa poder entender. É extremamente complicado. Não, eu não tô falando algo científico. Eu tô falando Não, é uma só tirinha. vivência. Não, e é uma tirinha da Turma da Mônica. Eu não tô falando algo científico. As tirinhas da Turma da Mônica são justamente muito utilizadas para alfabetização. E deve cair no Enem. Eu nunca fiz o Enem, mas deve cair. Cai a sim. Mafalda, não cai? Cai Aquele cai. menino lá, o Kevin. Cai, porque eu sei que cai. Eu já falei pra eles cai que cai. muita tirinha no Enem. E aí a gente fala... Tem aquele também que é do... eu sei que tem um que é... O pré-histórico, não. Agar, Isso, esse mesmo. É maravilhoso. E aí, se você não sabe interpretar, se você não consegue ver o que tá na imagem, as entrelinhas ali, eu sei que do meu do Agar caiu no meu concurso que eu fiz agora. Caiu, era sobre a esposa dele, que eles vivem brigando, né? Ele e a esposa. Era sobre a esposa dele que você tinha que... E as perguntas eram, a esposa dele, as alternativas, as 5 alternativas, era para você dizer o que a esposa dele estava fazendo com ele. E porque tem gente que não consegue interpretar o básico, o mínimo. E aí, e às vezes o que muda é uma vírgula de lugar, é uma palavra, é um mas, é um entretanto que tá ali no meio daquilo tudo, e você não consegue, a pessoa não consegue entender por quê. Porque ela não teve esse treino. Aí vem, mas eu não posso treinar. Meu Deus, se você não treinar, você vai parar onde? Não vai exatamente isso, vai parar, vai estagnar. Uma coisa que foi muito importante no meu processo de alfabetização e de aprendizagem no total, foi porque eu tenho dislexia e eu não sabia. Eu convivi com dislexia até a faculdade. Eu descobri que eu tinha dislexia na faculdade. Lógico, eu sempre soube que eu tinha algumas coisas que me atrapalhavam, mas o ensino era tão bom e as crianças eram tão, assim, se entregavam diferente, né? Que eu consegui levar a dislexia até a minha faculdade. Não tô normalizando um problema, mas é diferente a relação que tinha de aluno e professor. Eu sou TDAH, meu amor. Descobri agora que eu sou TDAH. Eu tô no processo ainda. Eu tomei 7 anos de Tegretol na infância e agora eu tô fazendo uma série de experiências com medicamentos para encontrar um medicamento que pode me ajudar na ansiedade, Sim. Né? Em todo esse processo de esquecer, de foco. Meu foco é muito complicado. Não é? Eu esqueço, eu perco as coisas, o maior problema. Então, só que assim, é o que eu tô te falando, só que a gente não pode perder a vontade. A vontade, ela não pode. Sim. Ela tem que estar acima de qualquer deficiência, né? E eu justamente estou estudando agora para mim ajudar crianças a não passarem o que eu passei e muitas outras crianças que eu vi passar, porque é aquela coisa, se para uma criança que não tem nenhuma questão tá difícil, imagina para quem tem. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muita delicadeza para as pessoas todas. Para todas as pessoas. A gente precisa olhar com carinho para o ser humano. O ser humano precisa de ajuda. E foi por isso que você fez o seu canal no YouTube? Sobre contar histórias? Não, fiz para divulgar a minha contação de história. Eu queria divulgar, eu queria que tanta gente ficou faz. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer.
Fiz porque as minhas histórias... Eu adoro as minhas histórias, né? Eu também. A velha Fininféia, né? Gosto, a Dona Baratinha, o Macaco e o Rabo, e tantas outras histórias que eu conto. Às vezes tinha uma prima minha lá em Minas Gerais, que eu fui visitar. Eu conto histórias assim, assim. Mas faz um canal, deixa eu ver como é que é, tal. Eu falei, e eu não tinha ainda, isso foi em 2014, quando eu fui lá, no casamento de uma prima. Mas por que você não grava, você não põe no YouTube? Tá todo mundo fazendo isso, não sei o que tem. Eu falei, mas dá trabalho, né? E dá, né? Dá trabalho. Dá. Dá. Mas eu fui indo, tanto que quando começou a pandemia, eu tinha 3 vídeos no meu canal. Quando começou a pandemia, tinha 3 vídeos. De repente, eu fui gravando, porque aí a minha coordenadora falou, não, vocês contam a história, pega o livro, não precisa nem contar a história. Você pega o livro e lê a história e grava você lendo, porque a criança pra fazer um audiobook. Ouvir alguém lendo para ela, como se você estivesse lendo na sala de aula. Aí eu peguei, mandei comprei, porque eu não tinha muitos contos, eu tinha mais história de livro mesmo, uma história por livro. Aí comprei uns livros de conto, aí veio Alibaba e os 40 Ladrões, veio A Princesa Ervilha, veio esses contos mesmo de Green. Sim. E eu comecei, todo dia eu gravava eu lendo uma história. E aí, às vezes eu contava, às vezes eu lia, às vezes eu contava, às vezes eu lia, de repente tá lá, aquele monte de história lá, e o pessoal acha legal, porque quando alguém me pergunta, eu falo, entra lá no canal e assiste, né? Entra lá no canal, a Dedé, a contadora de história. Dá pra matar a saudade também, pra quem já foi. Isso, porque as histórias, a Dona Baratinha, por exemplo, é desde aquela época, né? Então, eu fui a Dona Baratinha agora, na escola dos meus alunos. E eles amaram. Dona Baratinha, tiraram foto com a Dona Baratinha. Por isso que eu falo, dá trabalho, mas a compensação ela é tão grande. O sorriso, a gargalhada deles quando ela não conseguiu casar. Porque ela não conseguiu casar, né? O ratão caiu lá na panela de feijoada. Mas eles davam aquela gargalhada gostosa, porque eu fiz, a Dona Baratinha fazia um estardalhaço, né? Porque ela não conseguiu casar. Então, eu penso, é uma coisa tão simples e que faz um efeito tão fenomenal, por que não fazer? Eu já pensei em parar, viu, Gabi? Eu não vou contar mais história, não. Não quero mais. Mas aí vem alguém, Andréia, conta assim. Aí eu fico com dó, aí eu fico, não, tá bom, vai. Ninguém... E agora, esses últimos 15 dias eu tava preservando a voz, né? Porque com esse ar seco ficou muito ruim. E aí todo mundo, na semana passada lá na escola, você tá bem? Dá pra você contar uma história? Tá tudo bem com você? Não, porque você tá tão quietinha, não é normal. Você tá precisando de alguma coisa. Então, assim, o jeito, então, é continuar. É continuar, porque, assim, eu não posso falar o que eu falo, que, né, que a sociedade tá muito egoísta, muito centrada em si própria. Se eu começar a fazer a mesma coisa. Porque, às vezes, Gabi, a gente vê tanta gente centrado em si próprio que você tem vontade de ser assim também. Sim. E as situações do dia a dia te levam a isso também, né? Tem hora que você quer ficar sozinha consigo própria. Eu não quero mais. Porque se você não quer ter trabalho... Não porque você não quer ter trabalho, é porque você pensa, mas será que vale a pena? Será que isso... Você fez uma correria tão grande na pandemia para os seus alunos terem acesso a essa educação, ir lá de chegar e falar assim, pelo amor de Deus, entra na aula, e a maioria não foi. Teve muita gente que assistiu minha aula que não era meu aluno. Então... Teve aluno me assistindo minha aula em Minas Gerais, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, assistindo aulas que eu gravei aqui, assistindo em outros lugares. Teve uma mãe que ela é irmã de uma coordenadora. Ela estava tendo problemas seríssimos na pandemia, o filho dela não estava conseguindo acompanhar nada. Ele não gostou, não estava gostando do... Aí a coordenadora falou assim, eu tenho uma professora aqui que está gravando umas aulas e pode ser que dê certo. Mostra para ele, vê se ele gosta, vê se ele se identifica.
Não é que o menino se apaixonou por mim? O pior é agora ele quer me conhecer. Agora vai ter que conhecer o menino. E já faz um tempão que ele me manda, ele tá no meu WhatsApp, ele me manda bom dia, ele me manda oi. Quando você vai vir aqui no Rio pra eu te conhecer? Ai. E o pior é que eu tô devendo pra minha tia também, que mora lá, né? Então. E aí, esse ano não deu, eu já falei, olha, já vou tentar ir em janeiro, que aí eu vou aí, do Rio eu vou em Minas, já vejo os parentes. Já vai fazer uma trajetória. E olha só, uns vídeos que eu fiz, criou um vínculo com uma pessoa que nunca me viu pessoalmente, que só me vê nos vídeos, e que é inscrito no canal, e que toda vez que eu conto a história, ele recebe a notificação, ele vai lá e assiste, e depois me manda em seguida um WhatsApp. Isso é muito gratificante. Não tem preço. Não tem preço. Uma pessoa que você não conhece, você nunca abraçou, que você nunca teve contato físico com essa pessoa, mas que gosta de você por um trabalho que eu acho que é simples. Eu não tenho nenhuma tecnologia, não tenho estúdio, não tenho nada. Faço porque acho divertido fazer e porque eu acho que as crianças gostam. Precisam e quando eu fui à também. bruxa, a bruxa que não podia usar, que estava com problema com a Covid, porque o nariz dela era muito grande. Ai, O nariz era bom, muito pegou grande. a atualidade. E não cabia. Na máscara. Não cabia na máscara. E até hoje essas crianças falam nessa bruxa. A Malvina. E aí, tá lá, eu não consegui arrancar do canal, tá Não lá. arranca, não. E tá lá, e porque ela... Eu não consigo sair de casa, porque o meu nariz é muito grande e ninguém deixa eu sair sem máscara. Aí eu chorava, aí eu suava o nariz, a criançada morrendo de rir. Aí teve criança que pediu pra mãe fazer uma máscara pra Malvina. Juntar 2 máscaras, uma na outra, costurar. E fazer uma grandona. Gravou vídeo pra mandar pra mim. Né? Aí, porque eu tinha falado também que eu não tinha dinheiro. Aí uma menininha pegou o cartão do Nubank do pai e falou assim, olha, se você quiser eu te empresto pra você comprar suas ervas medicinais. Gente, é Então, muita inocência, isso é tão bom. E por isso que eu falo pra você, a gente não pode desistir, Gabi. Não pode. A gente não pode, porque se a gente desiste, a gente tá deixando esse tipo de experiência pra lá. E é esse tipo, e é isso que nos move. Não Sim. é dinheiro. Não é, assim, o dinheiro, ele é necessário, sim. Necessário, Ele todo mundo precisa comer, todo mundo trabalhar, precisa. comprar roupa. Mas essa gratidão, o reconhecimento das Alegria de pessoas, viver. a alegria. Alguém te mandar uma mensagem, teve uma moça que mandou mensagem pra mim, que eu sempre deixo o meu celular no YouTube, né? Porque quem quiser falar comigo, pode falar. E aí uma moça falou assim, foi o melhor podcast que eu assisti, eu precisava saber disso. Ou a minha nutricionista esses dias olhou e falou assim, eu tava com dúvida no negócio de finanças, falei assim, vou procurar no podcast da Gabi. E aí ajudou no trabalho dela. É tão gratificante que você fala assim, Sim. eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Sim. E alguém que às vezes você nem conhece. Sim. Igual no caso desse menininho que tá lá Você no não Rio. conhece. E que fala pra mim que quer me conhecer. Ele falou assim, a vontade dele é conhecer o Catavento também, aqui, aquele, Ai, que gostoso. é o sonho dele. É muito bom lá. Só que a mãe dele não tá conseguindo vir, a mãe dele trabalha demais também e não consegue vir. E eu falei assim, então, você, ao invés de eu ir aí, você podia vir aqui, aí você podia ficar na minha casa, e eu levava você no Catavento. Pronto. Aí ele olhava assim, ele falava assim, ai, quem dera minha mãe entendesse. Acho que pra mãe dele vai ser um pouco Porque difícil. agora ele já tá com 10 anos. Nossa. Ele tava com 8 na época, ele já tá com 10. 10 anos. Então, a criança vai amadurecer, mas ele fala assim, eu tenho uma professora virtual. Eu tenho uma professora virtual. Isso. Então, isso não tem preço, Gabi. Não. As coisas que você... É o que disse a raposa pro pequeno príncipe. Torna-te responsável por aqueles que cativas. Quando você cativa uma pessoa, acabou. Ela é tua e você é dela. Não Sim. tem como mudar isso. Agora, o que muita gente ainda não entendeu é que somos assim, somos humanos. E que vivemos... Somos feitos pra cativar. Somos feitos para cativar e ser cativado. Porque se não é... Que graça tem a vida se for só para trabalhar em troca de um pagamento? Nenhuma. Que graça tem a vida se fosse só dinheiro? Se fosse só acúmulo de bens?
Tanto que muitas pessoas que têm muito dinheiro já falou Vivem publicamente felizes, que né? daria todo o dinheiro que tinha para recuperar a saúde de alguém especial. Teve um caso de um conhecido do meu pai, que ele é dono de uma puta de uma empresa, e ele falou assim, falou pro meu avô, eu daria tudo pra ter a família que você tem, porque os filhos dele não ligam pra ele. Então, o que vale, sabe? O que vale? Não vale As nada. bobagens que a gente fala, as amizades que a gente cultiva, Sim, né? A lembrança do aniversário, a preocupação com aquilo que é caro para a pessoa. Então, a mãe, voltando ao lance da tesoura, a mãe veio me mandou uma mensagem gigantesca no WhatsApp dizendo: o Matheus está usando a tesoura. Você ensinou o Matheus a usar a tesoura. Ele tinha medo da tesoura. Ele é autista. ele é autista. Ele tinha medo da tesoura. Hoje ele pede papel para cortar. Ele adora usar a tesoura. Isso é maravilhoso. E pra quem é mãe de uma pessoa que é autista, ou uma pessoa que Qualquer vitória é digna de enorme. medalha de ouro. Sim, é enorme. Porque, na verdade, não existe o que comprar quando você está lidando com a deficiência. Sim. Né? Você pode ter o melhor equipamento, mas se a criança não interagir com ele, não adianta. Não adianta. O que você, do jeito que aí ela falou, ele me contou como que você ensinou. Quer enfiar, que a tesoura tem a bocona, que tem que colocar o papel na bocona, e aquela coisa. Ele me ensinou tudo isso. Ele falou pra mim, como Ele foi você ensinar tinha a mãe falado. dele. Então, era uma coisa. E eu, você acha que eu estava dando importância? Eu tava dando importância, sim, de ensiná-los a usar a tesoura. Mas eu jamais imaginei que ia gerar toda essa alegria em uma pessoa que não. Na mãe. Uma coisa que você fez também, na 4ª série a gente foi pra Santos. Eu lembro disso. Tenho as fotos. Então, é exatamente isso. E aí eu lembro que o Léo tirou algumas fotos que você mandou revelar e você me entregou num envelope rosa. E você escreveu atrás. Nossa, isso eu não lembro, Gabi. Você fez isso, você escreveu atrás. E no final você colocou beijos, André e Léo. E me entregou as fotos, né? Porque ele tirou foto do lado, isso, porque eu falei pra ele que ele podia tirar quantas fotos ele queria. E aí você fez isso e eu tenho um envelope e as fotos dentro que eu deixo guardada. Tá vendo? Pra mim foi tão natural, né? Tão que eu esqueci. E pra mim mas pra pessoa que recebeu, não. E é isso que eu planto, Gabi. Eu falo isso pra todo mundo que convive comigo. Não importa o que você faz, importa que você faça. Sim. Não importa o que é. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Para você, naquele momento, pode até ser que você fez e você nem prestou atenção. Mas aquilo pode ter feito uma diferença na vida de alguém. Então, por que a gente deixa de fazer? Não deixa de fazer. Dá vontade às vezes? Dá. Dá vontade de não fazer, mas nada. Dá. Mas eu não consigo, né? Eu até tento, mas eu não consigo, porque eu acredito nisso, eu acredito que quanto mais pessoas eu conseguir cativar, melhor para mim. Com certeza. É melhor para mim, para que eu realmente aprenda com elas, porque você cativou, mas você vai aprender com elas e elas vão aprender com você. É uma troca mútua. Essa troca é muito importante, essa troca ela é muito valiosa. Então, eu passei pela pandemia, não aconteceu nada comigo, nada, eu não mudei nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não só da pandemia, mas de ano. Não, eu não continuo sendo a pessoa que gosta de gente. Fiquei muito triste durante a pandemia, porque realmente a gente viu pessoas que a gente gostava muito morrer, a gente viu pessoas entrarem numa depressão profunda. Eu tenho uma amiga que está em depressão até hoje, não sarou ainda, né? Porque perdeu a mãe na pandemia e elas moravam juntas, só as duas, e a mãe perdeu a mãe na pandemia. Até hoje ela não consegue, né, superar. Aconteceram muitas tragédias, mas que o que a gente não pode esquecer é que tragédias continuam acontecendo todos os dias. Sim.
naquela ocasião, estava tudo muito em foco. Mas a tragédia continua. Pessoas estão morrendo todos os dias. E o que é pior, de depressão, de tristeza, por abandono. Falta de Crianças estão passando por problemas seríssimos psicológicos, porque não estão sendo ouvidas, não estão sendo... não está sendo levado como precisa ser levada a educação dessa criança. Então, eu tenho na sala essa menina mesmo que falta. Oi, chama Sofia, tão bonitinha, tão doce, tão delicada. Mas eu não ouço a voz dela. Oi, você tá bem? Ela... Aí vai brincar, aí brinca tudo. As meninas gostam de brincar com ela, porque ela é muito... Né? Mas você vê, aí eu penso, aí na hora de ir embora, te espero amanhã, hein? Amanhã eu quero você aqui de novo. Aí chega o dia seguinte, cadê? Aí falta mais 10 dias. Então, é muito ruim a falta. É muito ruim e causa um dano para essa criança que talvez possa ser irreparável. Mas eu quero começar a fazer 2 perguntinhas pra gente ir caminhando pro finalzinho agora. Bora. Nem parece, né? Porque é tão gostoso ficar conversando. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa educação infantil pros pais. Para eles entenderem o porquê que ele precisa deixar o filho na escola, o porquê que ele precisa compartilhar a vida com o filho dentro de casa. A educação infantil, ela é a base de tudo que a criança vai viver em termos de relacionamento. É na educação infantil que a criança aprende a ver a diferença, aprende a ouvir, ela tem a oportunidade de fala, ela é protagonista, ela não é protagonista o tempo todo, mas sempre haverá um momento em que ela vai ser a protagonista, ela vai dizer a sua opinião, porque quando a professora faz uma roda de conversa, a professora ouve a todos e muitas vezes escreve o que a criança falou. E é engraçado que depois que acaba a roda de conversa, a criança sabe onde está escrito o que ela disse. Falou. Ela prestou atenção naquilo. Ela sabe, olha aqui, esse aqui foi eu que falei. Ela não sabe o que está escrito, ela nem lembra o que ela disse. Mas ela sabe. Ela sabe. Então, a educação infantil é o divisor de águas para que a criança ela tenha um amadurecimento saudável. É a convivência com o outro colega, é o gasto de energia com coisas saudáveis, é o tanque de areia que ela vai ter que dividir o balde e a pazinha, porque não tem um balde e uma pazinha para cada um. Sim. Mas ela quer brincar com o balde, mas professora, mas eu quero o balde. Então, espera um pouquinho, ele vai terminar de usar. Aí eu olho para aquele que está usando. Você daqui a pouquinho empresta para ele, porque ele também precisa usar. E aquele outro que está com o balde entende e sabe que precisa ceder, porque ele sabe, ele compreende que o balde não é dele. Então, tudo aquilo que dá trabalho de resolver em casa com a criança, principalmente se é filho único, porque ele é único, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele, tudo ele. Quando ele está na educação infantil, não. Porque ele é protagonista, ele é importante, a fala dele é considerada, mas não é a única. Muito importante isso. Então, isso se toda a família compreendesse, né? O objetivo não é alfabetizar, mas a gente alfabetiza. É impressionante. Eu tenho 2 meninas que leem. E eu sem caderno, sem lápis, sem borracha, sem nada, brincando com as palavras, fazendo roda de conversa e ouvindo o que cada um tem a dizer e fazendo o registro. Sim. E nesse registrar, quantas crianças tem hoje? Aí eu escrevo 22 crianças. Olha só quantas vezes eu abro a boca para falar criança. Crianças. 3 vezes, são 3 pedacinhos, olha, crianças. Viram que legal? Dá pra gente escrever aquilo que a gente fala. Então, é uma bobagem que eu faço todos os dias. E que chega uma hora que você vai perguntar pra criança, com que letra começa a palavra criança? Ele com C.
C de criança. E ele sabe que a letra C é também a letra C do Carlos, que você tem um amiguinho, por exemplo, que chama Carlos, né? Igual o Sol. O Sol começa com a letra S. De quem? Da Sofia. Então, legal. eles sabem Eles vão relacionando. Né? relacionando. E parece que não, mas isso faz uma diferença monumental o ano que vem, no primeiro ano. Porque eu recebi crianças que não sabiam fazer essa relação, que não sabiam que cada vez que eu abro a boca, eu falo uma sim. palavra. Eu tinha uma aluna chamada Távila o ano passado. E você estava falando da educação infantil, mas o primeiro ano, eu tratei o meu primeiro ano passado, como uma educação infantil, como se fosse um infantil 6. Entendi. Eu não podia, eles não tinham maturidade, eles não tinham feito creche, eles não tinham maturidade para um primeiro ano convencional. Uhum. Aí a Távila, na primeira sondagem, lembra da sondagem? Sim. Primeira sondagem da Távila, não sei. Ela respondeu assim para mim. Não sei escrever. Um toco de gente desse tamanho assim. Mas escreve do jeito que você sabe. Eu não sei. Tá bom. Então, não escreveu, tá bom. Aí passou a segunda sondagem. Última, vou pular. Última sondagem. Campo semântico, instrumentos musicais. Xilofone, pandeiro, ganzá e som. 4 palavras, uma polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. Escreve para mim, então, xilofone. Perguntava, que desenho é esse? É um xilofone, porque a gente trabalhou, Sim. né? É um xilofone. Escreve xilofone pra Pro. Aí ela olhou para mim, com X ou CH? Do jeito que você quiser. Só escreve. Do jeito que você quiser. Eu acho que é com X. Eu acho que é com CH, então escreve. C-H-I-L-O. Fone. Lê pra Pro. Xilofone. Eu posso te dar um beijo? E se eu fizer sondagem hoje na minha sala com os pequenininhos de 5, eu vou ter umas tábulas da vida. Sim. Porque já sabe escrever. Já conhece, já identifica o som. Por quê? Porque a gente escreve o nome de um bicho, a gente escreve o nome da letra da música, a gente escreve uma coisa aqui, outra acolá. Quando você vê, você já tá na cabeça. Aprendeu. E aí ela vai pro primeiro ano como? É só a professora aprimorar. Exatamente. Então, educação infantil é tudo. E outra, é um direito, né? A partir dos 4 anos é um direito, tá na lei de diretrizes e bases, tá? Não, você não pode negar para a criança o direito da convivência, negar para ela o direito de aprender, mesmo que ela aprenda, ela vai aprender a pegar no pincel, a cortar um pedaço de papel, ela vai conhecer as cores, ela vai conhecer as formas geométricas, ela vai cantar muito, ela vai brincar muito, mas a aprendizagem, ela passa pelo brincar. Quem não brinca, não aprende. Até os adultos não têm os jogos? Sim. Não joga Uno, não joga dominó, não joga baralho, porque brincar faz parte do humano. Então, não diga que o seu filho vai na escola só para brincar. Não diga. Ele tá lá para adquirir o conhecimento. É o que a criança faz de mais incrível. E é brincando que ela aprende. Maravilhoso. E o que você deixaria aqui para outras mulheres se inspirarem também? Não desiste. Eu acho assim, nós ainda vivemos uma sociedade... Então, uma outra coisa que aconteceu na sociedade com a pandemia é que voltou, né, a ficar muito exacerbada essa coisa do machismo. Sim. Né? Muita mulher apanhando ou sendo ridicularizada ou coisas parecidas, porque a convivência ela ficou muito restrita, né, ao doméstico. Sim. Então, muitas mulheres ficaram, infelizmente, à margem. Muitas meninas também, muitas filhas, muitas netas, muitas sobrinhas, infelizmente, como a gente ainda vive uma sociedade extremamente patriarcal e machista, as mulheres ainda sofrem esse tipo de violência. Sim. Mas o que eu digo é que uma mulher ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que correr atrás
ela tem que fazer, como dizia minha avó, das tripas o coração para encontrar o seu lugar ao sol. Sim. Para encontrar aquilo que ela vai fazer e que vai fazer a diferença na vida dela e do... Não importa o que é, pode até ser lavar uma louça. Porque se você vai trabalhar num restaurante de grande porte, lavar a louça é uma coisa importantíssima. Senão ninguém come. Você pode ser uma excelente copeira, você pode ser uma excelente enfermeira, você pode ser uma excelente cozinheira, você pode ser o que você quiser. É isso que fala-se muito na sociedade, mas que, infelizmente, todo mundo posta, todo mundo curte, mas a mulher tem que estar no lugar onde ela quiser. Só que, infelizmente, nós ainda vivemos uma sociedade em que o machismo impera. Uhum. Só que a única pessoa que pode acabar com isso é a própria mulher. Porque ela tem que dizer não, basta, comigo não. Enquanto ela se sujeitar na subserviência, dizendo sim, mas é meu pai, mas é meu marido, mas é meu irmão, mas é meu avô. Não. Ninguém tem o direito de violentar o direito de ninguém. Então, eu digo para as minhas aluninhas, desde piquititica, as piquititica, estuda. Estuda. Primeira coisa que você tem que comprar na sua vida é um carro. Autonomia. Para você dirigir. Quando você fizer 18 anos, a primeira coisa que você tem que fazer é dirigir. Para você... Ninguém vai dizer para você que você não serve para isso, ou que você não pode. Ninguém. Mas só que para você fazer isso, você tem que estudar, porque para você se empoderar, você tem que correr atrás disso. Porque ninguém se empodera, né? A Mulher Maravilha, ela não é a Mulher Maravilha só porque ela é bonita, não. Ela foi atrás, ela se empoderou. E assim vai, todas as mulheres que a gente conhece aí de luta. Ser cantora nesse Brasil é sinônimo de prostituição. Sim. Toda uma cantora é prostituta, é vagabunda. Então, não importa se é a Maria Bethânia, se é a Ivete Sangalo, não importa. Tá certo que algumas vão realmente para esse lado, mas é um direito dela. O corpo é dela, a voz é dela, ela faz o que ela bem entender. Então, eu não ouço, mas eu não posso dizer que ela é uma vagabunda, uma prostituta, porque ela escolheu um estilo de música, um estilo de vida que é... Não, ninguém tem esse direito. Porque ninguém fala que um homem é prostituto. Ninguém fala que um homem é vadio. Por que só a mulher que é vadia e a mulher é prostituta? Por que o homem nunca... Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ficar pelado, ele pode fazer o que ele quiser. Ele nunca é ridicularizado, ele nunca é prostituído, ele sempre está em alta. Então, só que eu acredito, Gabi, do fundo do meu coração, que isso só vai ter uma mudança, isso só vai se transformar o dia que todas as mulheres não permitirem mais isso. Com certeza. Estudar, não importa. Eu tô com 51, vou fazer 51 anos, estou fazendo minha 3ª pós-graduação, fiz 2 faculdades e eu comecei com 38. Eu fiz o curso técnico e decidi casar. Casei. Só que com filho pequeno você não tem como estudar. Eu não tinha como. Aí, quando o Léo teve 9 anos, teve 9 anos, o Léo foi pro João Ramalho, que ele saiu do Fundamental. Sim. Eu voltei. Eu voltei a dar aula, eu voltei a trabalhar, e hoje ninguém... E eu aprendi... Eu tinha tirado carta em 1996. E não dirigia. Eu fui dirigir em 2016, 20 anos depois, porque eu não me permiti comprar um carro, eu não me permiti dirigir o carro do meu marido. Que se acontece alguma coisa, eu vou ter que dar satisfação para ele. Até o dia que me dei uma de louca. Vejam bem, louca. Falei, eu vou lá naquele lugar de vender carro, lá em Santo André, e vou comprar um carro para mim. Eu não sei como, não sei de que jeito, eu vou e acabou. Para alguma coisa tem que servir, ser funcionária pública. E serviu. Eu tinha um crédito gigantesco. Comprei o carro, financiei o restante, saí, fui com o Rafael na época. O Rafael trouxe o carro porque eu ainda não estava segura para dirigir. E aí, no meu carro, eu fiz aula para condutores. Fiz 10 aulas para condutores. E aí, o Jefferson, que foi o meu condutor, falou, você é tão dona da rua quanto todos os outros, porque a rua não é de ninguém.
Você paga seu imposto, você tem direito de dirigir o seu carro. Você não tem o direito de colocar a vida do outro em risco. De andar em alta velocidade, de passar no farol vermelho, de fazer coisas erradas. Isso você não tem o direito, nem você, nem ninguém. Agora, você tem o direito de usar a rua, porque a rua é tão tua como de todo mundo. Depois que ele me disse isso, Gabi, eu disse, realmente, Agora ninguém se a vira. rua é minha e assim, a vida é minha. E eu vou conduzir a minha vida da melhor forma possível. Então, eu quero estudar, eu vou estudar. Porque é estudando que a gente se empodera. Então, minhas queridas, querem se empoderar? Estudem. Vai atrás, corre atrás do seu sonho, viva um dia de cada vez e não tenham a pretensão de que todo mundo vai achar que você é perfeita, que todo mundo vai achar você linda, maravilhosa. Não, isso é pretensão. Vai ter um monte de gente contra você, andando, torcendo para que dê errado. Isso é normal. Porque se não tiver ninguém torcendo para dar errado, tem alguma coisa errada também. Entendeu? É igualzinho filme de super-herói. Todo super-herói não tem um inimigo? Pois é, nós também. A gente sempre vai ter alguém torcendo para dar errado. Mas você simplesmente ignora. E essa pessoa que está torcendo para que dê errado pode ser sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, sei lá quem, não importa quem seja. Você vai amar ele do mesmo jeito, você vai gostar dele, porque ele faz parte. Mas você, a cada dia, vai se fortalecer para ser melhor. É o processo. É um processo. Porque se você não fizer... E eu tô no processo há muito tempo. E eu não vou largar o processo nunca, Gabi. É o processo eterno. Processo eterno. Ele é infindouro. Ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. E o começo é sensacional, porque quando você começa, você tá cheia de gás. Aí acontece qualquer coisa no meio do caminho. Ai, ó céus, ó a hiena heart. Ó céus, ó para-me. Não, nada disso. Você pode até falar, mas fala pra você mesmo. Ai, que saco, hoje não tá legal. Ai, mas que coisa, não deu certo isso. Ai, o que eu fiz de errado? Isso, o que você fez de errado? Respira e no outro dia Scarlett O'Hara. E o vento levou. Amanhã é um novo dia. E aí começa tudo de novo. E a vida é assim. Vários tropeções, inúmeros tombos, mas a vontade primeira de chegar lá, de chegar. E você sabe onde você vai chegar? Não. Sim. Você não sabe onde você vai chegar. Até porque amanhã você pode morrer. Amanhã você trupica, cai, baixa a cabeça, morre com um traumatismo craniano. Ou mudar de ideia. Entendeu? Ou você vai viver até os 100 anos. Então, como você não sabe se você vai viver até os 100 anos ou se você vai morrer, qual é a única coisa que te resta? Lutar. Viver intensamente. E como diz Gonzaguinha, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia e devia ser melhor, mas isso não impede que a gente fale que ela é bonita. Adoro. Maravilhosa. Andréia, muito obrigada. Obrigada você não a você. imagina a minha felicidade de te receber aqui. Eu e também. pode ter certeza que desativou várias memórias agora aqui na minha cabeça. É muito gostoso poder relembrar um pouquinho de tudo aquilo que a gente viveu, que foi muito bom. E que a amizade permaneça. Amém. Permaneça. Precisando de mim, com certeza. Estamos juntas, te tá? chamarei. Fala onde o pessoal pode te encontrar, o canal no YouTube. Contando a história, contando história com a Dedé, ouvindo história com a Dedéia, né? Você entra lá, Dedéia Contadora de História, @gmail.com.br. Maravilha, a gente vai deixar aqui anotadinho pra Tá todo joia. mundo entrar. Beijo. Gratidão Beijo. imensa. Valeu, viu? Até mais. E você que assistiu todo esse episódio, gente, que delícia. Eu confesso que eu tô aqui super nostálgica. E, com certeza, viver essa primeira infância com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho,
vai interferir muito no adulto que ele vai se tornar. Então, viva intensamente cada segundinho que você tem com as suas crianças, porque isso é muito importante. Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, Macadâmia por cuidar da minha saúde, da minha alimentação, o Estúdio Melo por a gente estar empreendendo junto. Se você gostaria de mudar a sua vida na área da beleza, é só vir com a gente, ou realçar a sua autoestima, também é conosco. E a GJA, que cuida de todos os meus looks que você vê no meu Instagram e tem roupas incríveis. Vai lá conferir a coleção by Vanessa que tá imperdível. Um beijo!